Fale mais alto para o pessoal ouvir. Porque ele diz exatamente isso, que o ser humano é uma síntese do concreto, do eterno, do temporal, que é uma passagem de consciência para perceber que somos eternos, e aí, com essa passagem de consciência de perceber a alma imortal, é que você percebe quem a constituiu, e você percebe Deus. Eu não sei se você percebe quem a constituiu, porque aí alguém a constituiu. Algo a constituiu. A causa não está em mim. E daí se abre a dimensão da transcendência. Agora, somente aí. Ele disse isso no Desespero Humano, que eu li. Agora, no livro seguinte, que eu não li, de fato eu li só o resumo, é que ele fala em salto de fé. O que ele só pode. Eu não sou um grande conhecedor de Kierkegaard, né? Eu sei que ele mencionou isso. Aliás, não foi o único que mencionou isso, né? Mas eu acho que o problema maior por assim dizer, a falta de uma técnica para você perceber isso. E curiosamente essa técnica existe. Eu acho que a primeira é você meditar sobre o fato de que você sempre foi você. Por baixo de todas as suas experiências, de todos os seus estados, de todos os fatos que você atravessou, de todos os seus pensamentos, existe uma constância na presença do eu. Ele sempre esteve aí. Quando você está dormindo, ele ainda está presente. Ele não pode ter sido injetado em você desde fora, sociologicamente, como se diz. Nós somos apenas um bichinho sem presença nenhuma para si, daí alguém nos chama pelo nosso nome e nós nos acostumamos a ser chamados pelo nosso nome. Eu digo, mas cara, se eu não tenho nenhuma consciência de mim, como é que eu vou saber que aquele nome se refere a mim? Pode me chamar de qualquer coisa, de Zezinho, de Joaquim, tanto faz. Então, a presença do eu a si mesmo, ela é constante. E não tem nada a ver com a sua atividade psíquica, ela está por baixo da atividade psíquica. A atividade psíquica a supõe. Então, o negócio do Descartes, do penso, logo existo, é o contrário. Se existe, primeiro pensa depois. Quer dizer, o pensar é apenas uma das muitas funções. A principal função é estar aí. Não é isso? Agora, o salto... Eu não gosto muito de entrar no negócio religioso, mas... Veja, quando você assume a dimensão de alma imortal, você percebe que você tem um poder extraordinário. Percebe que você é transcendente em relação à natureza, ao mundo físico, etc, etc. Isso significa que você tem um poder decisório sobre o curso da sua vida. O poder, vamos dizer, da alma imortal sobre o curso da nossa vida na escala mortal é imenso. Você está como se fosse, vamos dizer, um anjo está para um bichinho. Então, você vê também que a alma imortal tem o poder de vontade, o poder de decisão. O que ela deve querer? O que é para querer nessa hora? Porque é só nessa escala de alma imortal que você entende o que quer dizer o versículo bíblico de o que você pedir lhe será dado. Só aí. Isso não é para a alma carnal, isso é para a alma imortal. O que a alma imortal pede é dado. E a gente percebe isso claramente. Então, pedir o quê? Eu sugiro a quem tiver essa experiência aqui, peça apenas o perdão dos seus pecados. E se deixe, vamos dizer, preencher por um ato de gratidão total. De modo que a própria vida da alma imortal seja constituída de gratidão. Ela toda. Porque você perceber que a sua existência não tem fundamento em si. Você percebe, olha, Deus me criou com um ato irrevogável, ele nunca vai voltar atrás, e eu não serei extinto jamais, 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 jamais. Você perceber que a sua alma tem uma duração superior de toda a história humana, que você está acima da história humana, é uma coisa para a glória subir a cabeça, né? E eu acho que todas essas correntes satanistas e iniciações diabólicas, etc., aparecem aí. Certamente, tudo isso foi feito por gente que tinha consciência da alma imortal, não foi feita por bichinho, né? Nada disso foi feito por bichinhos inocentes. Então, vamos lá. Está aqui, pergunta sobre isso. Marco Biancardi pergunta, se Deus nos criou de maneira irrevogável, como encarar o lamento da pessoa que diz, mas eu não pedi para nascer? Então, essa frase, eu acho uma das mais cômicas que o ser humano pode dizer. Tá certo? Porque se ele existe, é porque ele é possível. Então ele está dentro, vamos dizer, do imenso círculo das possibilidades na mente divina.
Cada uma dessas possibilidades é definida claramente como um sujeito humano autoconsciente, possível. Pelo simples fato de ele ser possível, ele já está pedindo para nascer. Porque a essência, tá certo? Abstrata, a essência eterna, ela exige se manifestar. A tendência dela é manifestar-se, é entrar na existência. Você não está pedindo para nascer, você está exigindo. Tá certo? Então, o que você não tem é o poder de saltar da mera possibilidade para a existência. Tá certo? Mas, quando Deus diz, eu te conheci desde antes da criação do mundo, é isso que ele está dizendo. Como possibilidade, na mente divina, você sempre existiu. Mas, de repente, pum, saltou para a existência. E aí que você percebe, você pergunta, por quê? Porque eu e não milhões de outros possíveis. Hã? E você vê que não tem nem meio motivo para isso. Então, é aí que você entende o que se quer dizer com Deus é amor. O amor divino te constituiu. O amor e só, é um ato totalmente livre. Deus fez você porque Ele quis. Ele te quis. Então, aí é impossível você conter o sentimento de gratidão. Né? É por isso que já me aconteceu muitas vezes, eu dizer, não, eu fiz um pecado, vou lá contar para Deus. Né? Daí eu sintonizo. E na hora que eu estou consciente da minha imortalidade, eu vou falar, esqueci meu pecado. A dimensão de não tem mais, quer dizer, você tinha a intenção de obter o perdão, mas automaticamente o perdão já foi dado. É um negócio incrível, mas isso acontece mesmo. E eu estou sugerindo que todo mundo pode vivenciar esse estado de uma maneira mais frequente, menos frequente, dependendo do quanto você queira. Eu acho que viver permanentemente no estado de consciência da alma imortal ninguém consegue. Por quê? Porque nem tudo em nós é imortal, né? Nós somos compostos de uma boa parte que vai ser jogada fora como você troca de cueca. Né? E por isso mesmo, eu sempre achei engraçado quando nesses filmes americanos onde as pessoas morrem e daí vê o amigo, a mulher, né? O filho, então se abraça no cadáver. Né? Então, não, todos nós sabemos que o cidadão não está mais ali no cadáver. Né? Os depoimentos todos de pessoas que estiveram clinicamente mortas é que eles veem a cena de cima. Então eles não estão aqui, eles estão ali e não vão ficar ali por muito tempo. Então, você se apegar ao cadáver está se apegando realmente à parte imortal, mas não é a verdadeira pessoa. O verdadeiro eu é o eu imortal. Tá certo? Talvez uma boa imagem que você possa fazer é imagina que todo o universo consistente existente é apenas um átomo dentro que compõe a sua alma imortal. Mas é só uma imagem, mas é uma maneira de. Então é curioso que você tem essa experiência ao mesmo tempo de grandeza e de pequenez. Você percebe a sua grandeza e a sua total miséria, a sua falta de fundamento. E eu acho que esta é a relação legítima entre o homem e Deus. É só aí que você vai ter uma ideia, vamos dizer, proporcional das coisas. Então, o que ele fala, o que Kierkegaard fala, o salto da fé, é o salto que a alma imortal dá neste momento, pelo ato de confiança. Porque fé quer dizer confiança. Então não quer dizer crer numa doutrina. É um ato de confiança e gratidão. Vivido não como um sentimento na nossa vida comum de alma mortal, mas vivida como sendo a própria substância do seu ser. Você se constitui de gratidão. Não há outra coisa. Não há mais nada, está entendendo? Então eu pergunto, o que faz as almas imortais? Elas ficam cantando a glória de Deus 24 horas por dia. Você vai ver isso. Todos nós podemos experimentar isso. Eles que não foram criados. Não foram criados, e além de todos que já foram e das que serão. Então, vamos dizer, é um universo objetivo maior do que este universo físico no qual nós vivemos. E, claro, também, vamos dizer, regido por leis diferentes dessa aqui, mas não é uma coisa que está dentro da sua... As outras almas não estão dentro da sua alma, dentro entre aspas. Não são partes, nem funções suas. São entidades autônomas. Cada uma delas dizendo eu com plena legitimidade. E o eu, vamos dizer, é a função divina por excelência, da qual nós participamos. O único eu que existe de modo permanente é Deus. Só Ele pode dizer eu. Tanto que Ele diz isso. Eu sou aquele que é. Né? Mas você participa disso de algum modo miraculoso e inexplicável. Né? E note bem, eu não tirei isso da Bíblia. Eu não tirei isso de teologia. Né? Isso é uma conclusão filosófica. E, ao mesmo tempo, vamos dizer, uma experiência real, que certamente eu não fui o primeiro que fiz.
Isso quer dizer, a mera existência do ser humano como possibilidade, ele existe eternamente na mente divina como possibilidade humana determinada, quer dizer, fulano de tal, assim, assim, assim. Né? Então, esta própria essência, ela tende necessariamente à sua manifestação. Quer dizer, você existir como possibilidade de existência temporal, já significa que você tende à existência temporal. Você não tende a existir eternamente como possibilidade, tende a manifestar-se. O simples fato de você dizer eu não pedi para nascer. Veja que isso é autocontradditório. Dizer eu é exigir a sua própria existência, é querer a sua própria existência. Então, vamos dizer, isso aí mesmo, a existência terrestre mais desgraçada, ela já tem isso embutido nela.